Temos o prazer de receber o oncologista Paulo Hoff, que está na cidade participando do evento. O Dr. Paulo é o diretor-geral do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, também diretor-geral do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, professor da USP e quase nascido em Passo Fundo, não é, doutor? Sua mãe de Passo Fundo, seu pai de Santa Bárbara, o senhor nasceu no Paraná. Obrigada pela sua presença aqui, seja muito bem-vindo. É um grande prazer estar aqui. Eu costumo dizer que, apesar de ter sido nascido no Paraná, eu me considero passofundense. Eu passei aqui aqueles anos importantes de formação, vim para cá com 5 anos, saí só com 16 anos, então me considero em casa aqui. Estudou aqui, fez muitos amigos. Num encontro como esse, dá tempo de rever algumas dessas pessoas também, doutor, na sua vinda a Passo Fundo? A gente tem que encaixar, né? Eu já visitei minha tia, é importante, visitei alguns locais, vi o progresso da cidade, é sempre um prazer estar aqui. Bom, gostaria já, num primeiro momento, doutor, lhe perguntar uma breve avaliação desse congresso que já se consolida como o maior aqui no estado. Com que impressão o senhor fica desde a abertura de ontem à noite? Veja, esse é o meu segundo congresso aqui em Passo Fundo. Eu tive a oportunidade de participar da edição anterior e a impressão que a gente tem é a mesma, um congresso cada vez mais pujante e que realmente reflete muito bem a posição de Passo Fundo como grande centro provedor de serviços médicos, não só para esta região do estado do Rio Grande do Sul, mas também Santa Catarina, Paraná e outros lugares. Eu acho que esse congresso ajuda muito Passo Fundo a se consolidar no cenário nacional como um centro de referência de atendimento médico. Aqui nos bastidores o senhor me contava também sobre a imagem da universidade, principalmente do curso de medicina em todo o país. Nós estamos passando por um período muito interessante na formação médica do Brasil. Nós temos necessidade, e essa é real pelo aumento da população, de aumentarmos o número de médicos disponíveis para a nossa população para que o atendimento seja adequado. Mas a qualidade desses médicos é fundamental. Quando as entidades médicas e acadêmicas discutem a forma como esse acesso precisa ser dado à população, o que nós estamos discutindo é a qualidade. E aí você vê uma universidade como a UPF, com um curso de medicina extremamente bem conceituado, colaborando realmente para formar profissionais que vão se inserir no serviço da população como nós queremos, com alta qualidade. Eu posso lhe dizer que onde se conversa em área médica, os profissionais formados pela UPF são sempre muito bem lembrados, porque eu acho que é um reflexo da qualidade que a UPF tem procurado dar desde o início da sua faculdade de medicina aqui em Passo Fundo. Doutor, na visão de quem não é profissional da área da saúde, a oncologia parece ser uma das áreas mais difíceis, por tratar de uma doença que a cura não se apresenta em todos os casos. O senhor também é conhecido por ter tratado o ex-vice-presidente José de Alencar, o ex-presidente Lula, atual presidente Dilma. Isso torna um pouco mais complicado o desempenho da sua função? Olha, a gente sempre diz que o médico tem que tratar todos os pacientes da mesma maneira, mas não há como negar que, dependendo da posição do paciente, algumas modificações na forma do atendimento precisam ser consideradas. E o estresse que se apresenta junto com um paciente bastante conhecido realmente é maior do que quando você tem o paciente mais normal. Mas eu sempre digo que eu trato meus pacientes da mesma maneira, porque eu acho que todos os meus pacientes são VIPs. Todos os pacientes que entregam a sua saúde a um profissional médico devem ser considerados da maior maneira possível, porque ele está entregando o que ele tem de mais valioso para esse profissional, que é a sua saúde, a possibilidade de continuar com uma vida produtiva com a sua família. Então a gente tenta levar da melhor maneira possível o estresse desses pacientes um pouco mais notórios. Certamente a cobrança da imprensa também influencia um pouco nas decisões, não é, doutor? Essa é pesada. Duas coisas são uma constante. Claro, a imprensa, e dentro do seu papel, querendo informar e saber os detalhes, e o direito do paciente à privacidade, que a gente procura manter e proteger o máximo possível. Toda vez que a gente fala sobre o tratamento de algum paciente,
é realmente porque o paciente pediu que isso fosse feito, senão a gente mantém o sigilo da melhor forma possível. Doutor, um diagnóstico de câncer nos dias de hoje no Brasil, ano de 2014, ele oferece mais perspectivas do que um diagnóstico dado 10 anos atrás? Com certeza, no mundo inteiro houve um avanço marcante. Você, por exemplo, mencionou alguns pacientes notórios que nós tivemos oportunidade de colaborar no tratamento e muitos deles estão absolutamente bem. A nossa presidente, por exemplo, aí exercendo o seu mandato e sem nenhuma sequela do tratamento que foi feito para eliminar o seu câncer. Agora, claro que nós temos o que evoluir ainda. Se nós tratarmos os nossos pacientes como se trata nos Estados Unidos hoje, na Europa, todos, dá acesso no SUS a toda a tecnologia e os tratamentos disponíveis, as taxas de cura podem chegar próximos a 70%, ou seja, de cada 10 pacientes com câncer, 7 teriam a oportunidade de curar-se. No Brasil, infelizmente, nós ainda não estamos neste parâmetro. Nós já tratamos e curamos mais da metade dos pacientes, mas ainda há um espaço, um gap que precisa ser preenchido e a gente tem feito esforços realmente para tentar fazer com que o tratamento no SUS seja cada vez mais próximo daquele que pode ser oferecido em grandes centros, como o Sírio-Libanês, Albert Einstein e outros centros de referência no Brasil. Que, infelizmente, são acessíveis a uma minoria doente. Hoje nós estimamos que não mais do que 30% dos pacientes com câncer sejam tratados pela saúde suplementar. Ou seja, nós temos uma massa de 70% dos pacientes que precisam receber atendimento adequado pelo SUS, que vem melhorando. Se nós olharmos a verba aplicada em oncologia pelo Ministério da Saúde, ela cresceu bastante nos últimos anos, mas ainda é, infelizmente, insuficiente para fazer tudo o que nós achamos que é necessário para todos os pacientes. Doutor, o tempo já estourou aqui, mas é uma última pergunta. Eu não posso deixar de perguntar a sua opinião, pela experiência que o senhor tem como médico. Qual é a sua opinião sobre a vinda de médicos de outros países para atender, principalmente pelo Sistema Único de Saúde? E com pouco tempo para responder. 30 segundos. Olha, eu vivi, trabalhei, terminei minha formação nos Estados Unidos, fui muito bem recebido, fui professor universitário nos Estados Unidos e era um estrangeiro. Então, eu acho que isso mostra já o que eu penso. Eu acho que é muito importante que a gente valorize, aceite e utilize de médicos estrangeiros quando for necessário para o atendimento dos nossos concidadãos. No entanto, para que eu pudesse fazer isso nos Estados Unidos, eu me submeti a todas as provas que estabeleciam a minha capacidade técnica para fazer esse atendimento. Então, eu sou a favor da incorporação de médicos da onde for necessário, mas acho importante que eles venham com capacitação comprovada e mais, que esses profissionais venham ao Brasil, muitos deles com o intuito de formar família e melhorar o nível cultural do nosso povo, eles que se adicionem à sociedade. Certamente tem que ser tratado com maior respeito, e esses profissionais, muitos deles são excelentes, mas é importante que a sociedade tenha certeza do nível de formação que seja adequado e qualificado para tratar o paciente. O paciente do SUS tem que ser tratado com o mesmo carinho e com a mesma técnica do que o paciente que recebe atendimento no sistema de saúde suplementar. Doutor, muitíssimo obrigada. Um bom congresso para o senhor e um bom retorno. Obrigada. Muito obrigado.